auxiliavam no caminho de evangelizar. Isso a gente vai ver nos registros em João 2,7, João 11,39 e João 6,12. Eu não vou me ater aos textos bíblicos, mas é uma necessidade, uma responsabilidade de todos os alunos buscarem. Por que eu não vou me ater? Porque nós temos um tempo. E se a gente for se ater a todas as passagens bíblicas, a gente vai tomar muito tempo da aula. Então, o aluno, ele precisa ter essa consciência, ok? E o último tópico aqui dessa página 55, a administração eclesiástica. A administração eclesiástica é o estudo dos diversos aspectos que influenciam a organização do povo de Deus e como podem seus administradores conduzir o organismo, a Igreja de Cristo, a cumprir a missão pela qual ele foi concebido, considerando seu aspecto espiritual, social e também econômico. Na página 66, a habilidade de administração. Muitos ministérios e projetos cristãos fracassam pela falta de uma pessoa que tem habilidades ou formação para a administração. A relevância de conhecer os frequentadores da igreja leva a não identificar algum membro que possa auxiliar e até mesmo assumir a administração da igreja. Na igreja primitiva, conforme descrito em Atos, como nós já conversamos um pouco antes, encontramos uma sequência interessante de eventos que mostra o desenvolvimento e progresso da organização com a presença de um administrador, né? Então nós temos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 6, e nós já discorremos a respeito. Vamos passar no capítulo 1, Deus escolhe certos homens. No capítulo 2, Deus deu àqueles homens um ministério. No capítulo 3, vemos uma grande multiplicação. No capítulo 4, nasce um grande movimento. No capítulo 5, surge uma murmuração. E no capítulo 6, os apóstolos designam administradores. O estágio da murmuração é a fase crítica de um movimento. Ao se deparar com esse tipo de comportamento e atitudes, os líderes terão atitudes que podem silenciar os dissensores dizendo: se vocês fossem realmente espirituais, não estariam se queixando. B, pode dizer: não desafiem a liderança que Deus deu, submissão ou separação. E C, podem dizer: irmãos, ouvimos que vocês têm um problema. Vamos examinar para ver se encontramos a solução. Essa terceira opção foi a que a igreja primitiva adotou. Resolveram o problema da murmuração com o dom da administração. Atos 6, do 2 ao 6. O dom da administração, conforme aqui empregado, surge dos 6 estágios pelo qual passa o crescimento da igreja. Os estágios são: homens movidos por Deus, foram dados 1. Ministério, do qual veio multiplicação, de onde surgiu um movimento, de onde veio passamos para a página 57, a murmuração, de onde teve que sair os administradores. É um processo e que ele deve ser colocado em prática, porque nós temos o ensinamento bíblico, e se nós nos negamos a colocar em prática o que a Bíblia está ensinando, então nós estamos no lugar errado, no ministério errado, fazendo a coisa errada. Amém? Esse processo funciona num ciclo contínuo. Da administração correta, surgem mais homens para mais ministérios, para gerar mais multiplicação, que constrói um movimento maior, de onde surge uma outra vez mais murmuração e com ela a necessidade de mais administradores. Enquanto se lida com o estágio da murmuração, o movimento continua a crescer e a se desenvolver. Mas se você alcança o estágio onde a administração é necessária e esta é negligenciada,
surgem grandes problemas, o trabalho entrará em colapso e será instalado o caos. Seríssimo. Somos todos administradores. Tendo ou não a habilidade e preparo para administrar, temos todos os dias de enfrentar as necessidades de gerir nossa vida e tomar decisões importantes a todo momento. Além de lidar com conflitos inesperados, isso é trabalho de administrador. O processo de administrar é essencial. Está presente em todos os setores, desde a simples administração da sua casa. Como a pessoa ou membro da família, o seu dia a dia é cheio de decisões que exigem habilidades administrativas. Definir e procurar realizar objetivos pessoais, como planos de carreira, ou elaborar e acompanhar orçamentos domésticos, ou escolher a época das férias e programar uma viagem, são todos exemplos de decisões administrativas. Todas as profissões, como cientistas e engenheiros, mostram que suas atividades também requerem habilidades de planejamento, organização, controle e trabalho de equipe, e isso não é diferente em relação aos advogados, vendedores, nutricionistas, donos de casa, pastores, ministros, evangelistas, diáconos, porteiros, líderes de pequenos grupos, líderes de departamento, professores de escola bíblica dominical ou membros da diretoria da igreja, entre outras profissões. Para a execução de qualquer atividade, é preciso ter um pouco de habilidade administrativa, com importância proporcional à sua complexidade. Em resumo, todos administram nas mais variadas escalas de utilização de recursos para atingir objetivos. Portanto, as habilidades administrativas são importantes para qualquer pessoa, que tome decisões sobre a utilização de recursos para realizarem objetivos ou que estejam em ambientes onde essas decisões são tomadas. Bom, eu preciso fazer um parágrafo aqui para a gente tratar de uma questão de suma importância para a igreja. No mundo secular, quando a gente vai tratar de psicologia organizacional, quando a gente vai tratar da gestão estratégica de pessoas, o mundo secular, ele hoje está totalmente consciente do que seja o maior patrimônio de uma organização ou de um organismo. Nós, enquanto igreja, nós sabemos e, por saber, nós temos responsabilidade no que diz respeito ao organismo. Porque a coisa mais importante do organismo igreja, para Jesus, continua no que nós tratamos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro no organismo. Na organização secular, todas as empresas, e hoje isso é ciência de recursos humanos, de gerenciamento de estratégias, de mudança organizacional, todos os profissionais envolvidos, eles têm a cartilha escrita de que o maior patrimônio de uma empresa, de uma organização, é o ser humano. Acreditem ou não, nós vivemos num mundo mercantilista, capitalista, mas as grandes empresas, as multinacionais, elas chegaram a esse conhecimento e a esse patamar de relacionamento, aonde eles têm essa noção que o maior patrimônio, o maior capital da empresa, o maior investimento da empresa são os seus funcionários.
na área administrativa, na área de recursos humanos, isso é uma realidade. É ciência. É ciência. A igreja, ela não pode fugir dessa responsabilidade, e não é porque as multinacionais descobriram, não. É porque a Bíblia trata desse assunto. Isso é muito sério. É muito sério, porque o administrador, irmãos, quando a gente fala do administrador aqui da igreja, no que diz respeito do que concerne a igreja, nós não estamos tratando só do pastor presidente. Quando você é o líder da Minibrac, você é o administrador da Minibrac. Todas essas ferramentas necessárias à administração eclesiástica, elas são responsabilidade de cada um. O líder do diaconato, o líder do presbitério, a líder da UFEBRAC, o líder da UMASBRAC, da JUBRAC, da ADOBRAC, do que seja, qualquer responsabilidade que você assumiu dentro da igreja de Jesus, você é o administrador. E tem responsabilidades. E vai responder por elas. Cada um de nós. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Então vamos lá, prosseguindo, página 57, terminando o último parágrafo, objetivos e recursos. Na definição de administração e de organização, existem duas palavras-chave: objetivos e recursos. Uma organização é a combinação de recursos humanos, materiais, financeiros e de informação, que visam deliberadamente realizar algum tipo de objetivo, a visão do administrador, ou conjunto de objetivos. Para se ter uma boa administração, é preciso definir bem o objetivo, saber o que se pretende e como aplicar os recursos. E saber exatamente quais recursos que podemos contar para atingir esse objetivo. Encerramos página 57. Pulamos a 58. Na 59, nós vamos agora entrar nos aspectos teológicos da administração eclesiástica. Em muitos casos, a Bíblia tem sido citada por sua demonstração de princípios administrativos. Um dos exemplos mais notórios é a linha de autoridade estabelecida por Moisés em atenção ao conselho de Jetro, seu sogro, cerca de 1.500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Lá em Êxodo 18, do 13 ao 27, os irmãos provavelmente conhecem o texto. Jetro chega para Moisés e fala: o que você está fazendo? Não, eu estou aqui resolvendo os problemas do povo. E Jetro fala: você vai pirar, você não vai dar conta. E ali Jetro dá o conselho para que ele delegasse responsabilidades. Então, essa é uma questão. Outros exemplos são vistos como no sacerdócio araônico, que foi instituído como um sumo sacerdote e ordem de sacerdotes sob sua direção, numa variação de categorias. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos, maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. 1 Crônicas 24. Segundo o plano de Deus, a autoridade vem dos níveis mais elevados para os inferiores. Ela traz consigo grande responsabilidade. E as pessoas investidas de autoridade são divinamente ordenadas a usá-la responsavelmente para os propósitos celestiais. São coisas que hoje nós precisamos ter muito cuidado na nossa trajetória e ensinarmos sem reservas. Porque no mundo secular, o conceito de autoridade, o conceito de hierarquia,
O conceito de disciplina, o conceito de respeito, o conceito de regras está sendo demolido. Demolido. E é triste, irmãos, porque quando a gente vê aqui, o texto aqui disse pra gente, quero achar aqui, pra gente ter uma noção, que ele diz que esse conceito de autoridade, ele vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. E, lamentavelmente, o mundo secular, eles estão vivendo uma realidade invertida, onde as pessoas que estão acima, que devem exercer a autoridade e que teriam que ser parâmetros de ética, de moral, de bom comportamento, de ensinamento, são os piores. Nós perdemos o referencial humano da autoridade. As autoridades deixam a desejar e isso influi para que a própria autoridade perca a autoridade. E aí a indisciplina se alastra e nós entramos realmente no caos. O caos social, que é o mundo moderno. Que é o mundo moderno. Mas nós ainda somos o povo separado. E nós precisamos, irmãos, com muito cuidado. Porque nós somos seres humanos. E sabe, irmãos, o espírito de soberba, de rebelião, de desobediência, é semente adâmica que veio no nosso gene original. Então nós corremos um risco muito grande. E nós precisamos estar sempre vigilantes com relação a esse conceito de autoridade. Que Deus tenha misericórdia para que a gente mantenha a nossa postura de disciplina, de submissão. Porque isso agrada a Deus. E se agrada a Deus, é interessante para nós. Amém? Segundo o plano de Deus, aqui aqui na página que nós estamos, é o terceiro parágrafo. Tá aqui, ó, segundo o plano de Deus, a autoridade vem dos níveis mais elevados para os inferiores. Tá? O que nós terminamos de falar. Assim, a organização é bíblica, é universal, é tão antiga quanto a própria humanidade. A arqueologia o tem comprovado desde o princípio. Os homens sentiram necessidade de se organizarem em sociedades ou grupos, a fim de proverem os meios de subsistência e sobrevivência. Deus orientou Noé a construir a arca para salvar-se do dilúvio. Instruiu detalhadamente Moisés a conduzir o povo através do deserto. Deus deu dados completos para a construção do tabernáculo, da arca do testemunho e sobre os altares para o cerimonial. Uma boa administração não impede a necessária operação do Espírito Santo. Pelo contrário, o executivo divino deve ser consultado sempre em primeiro lugar, antes de qualquer planejamento ou deliberação, pois ele é o maior interessado no progresso do reino de Deus na terra. Terminamos página 59. Não esqueçamos de que somos mordomos de Deus e devemos administrar bem a nossa mordomia, porque um dia seremos chamados a prestar contas sobre ela. Vamos lá, nós saímos da página 59, entramos na página de número 60. Vamos lá para pressupostos bíblicos do estudo da administração eclesiástica. Êxodo 18, do 13 ao 27, conselho de Jetro a Moisés, a respeito da divisão do trabalho. Êxodos 31, do 1 ao 11, e 35, do 30 ao 35. Os artifícios da obra do tabernáculo, especialização, divisão do trabalho, seleção da matéria-prima, etc. Terceiro, Números 2, do 1 ao 34, acampamento em marcha das tribos de Israel. A organização, nós já tratamos dessa questão, né? A organização, a segurança e a estratégia de saída.
4, números 3.1 e 4.40. Serviço do tabernáculo, seleção do pessoal, divisão do trabalho, definição das responsabilidades, delegação de autoridade e especialização. 5. 1 Crônicas 15, do 16 ao 24, Ministério de Louvor no Santuário, seleção do pessoal, divisão do trabalho, especialização, delegação, cadeia de comando. 6. 1 Crônicas 27, do 25 ao 31, administração de possessões do rei Davi, supervisão, divisão do trabalho, especialização, delegação de autoridade. 7. 1 Crônicas 27, do 32 ao 34, staff de Davi, assessoria, consultoria. 8. Neemias 3, do 1 ao 4, a reconstrução dos muros de Jerusalém, divisão de trabalho, delegação de autoridade e produtividade. 9. Mateus 10, do 1 ao 42, a escolha dos apóstolos, seleção de pessoal, capacitação, delegação de autoridade e manual de instrução. 10. Mateus 14, do 13 ao 21, multiplicação dos pães, organização, divisão de trabalho e cadeia de comando. 11. Atos 6, do 1 ao 7, a escolha dos diáconos, seleção pessoal, capacitação, divisão de trabalho, delegação de autoridade. 12. 1 Coríntios 12, do 12 ao 30, a unidade orgânica da igreja. Unidade, organização, coordenação, especialização e multiplicidade. 13. Tito, capítulo 1, do 5 ao 9. A escolha dos presbíteros, seleção de pessoal, habilidade gerencial, perfil gerencial, delegação de autoridade. Encerramos a página 60. Passamos a 61. 62. Objetivos da administração. Objetivos da administração. Administrar é, ao mesmo tempo, prever, organizar, comandar, coordenar e avaliar. É um processo contínuo, porque se não for contínuo, não alcançará seus objetivos. E aí nós temos um círculo, os irmãos vão ter aí na sua apostila, com vários gomos, né, e todos eles na mesma medida. Não tem um gomo desses, o avaliar, o prever, o organizar, o comandar e o coordenar, todos eles na mesma proporção. Lucas 14, do 28 ao 32. Prever é preparar-se para o futuro com antecedência, preparando programas de ação. Em outras palavras, é com a necessária antecedência, preparar programas de ação para os dias vindouros. A. Dentro do planejamento temos as seguintes atividades. B. Previsão. C. Estabelecimento dos objetivos, que é determinar os resultados a serem alcançados. D. Programação, o estabelecimento em sequência das prioridades a seguir para atingir os objetivos. E. O cronograma, que determina uma sequência de prazos para os passos do programa. E F. Orçamento, distribuição dos recursos necessários para atingir os objetivos. Organizar, Provérbios 18, 9. Organizar é reunir meios e recursos materiais e humanos, distribuídos racionalmente de tal forma harmonizados que possam funcionar como um todo. A. Identificar e agrupar o trabalho a ser executados nos diversos cargos. B. Confiar responsabilidades e autoridades a outros e exigir prestação de contas pelos resultados. Aqui, irmãos, é necessário a gente fazer um contraponto. Essa questão de confiar responsabilidades e autoridade a outros e exigir a prestação de contas pelos resultados. Eu já lidei com algumas questões onde eu observei que algumas pessoas separadas para liderar um trabalho específico, um departamento, às vezes não gosta de prestar contas. Se uma pessoa não gosta de prestar contas pela sua responsabilidade, ela não pode assumir responsabilidade.
Não pode. Você vai ter problemas e essa pessoa com essa postura, ela vai desviar outras pessoas também dessa necessidade básica do conceito de liderança. Porque esse conceito de liderança, a liderança eficiente, ela aceita a hierarquia, a submissão, e ela não tem problemas nenhum de prestar contas com alegria. Ok? C. Criar condições necessárias para os esforços mutuamente cooperativos do povo. Comandar, Provérbios 11, 14. Eu vou mais uma vez relembrar os irmãos para lerem o texto bíblico, para ter embasamento do que está falando. Que maravilha ensinar irmãos que sejam como os crentes de Bereia, que eram tidos como excelentes, porque tudo que eles ouviam, eles consultavam a Bíblia para saber se era aquilo mesmo que estava sendo falado. Então, eu vou estar sempre relembrando, porque se a gente for folhear a Bíblia com todos os ensinamentos, a gente não vai ter tempo para discorrer do ensinamento. Ok? Então, comandar, Provérbios 11, 14. Comandar é determinar as providências a fim de que toda a organização funcione de acordo com a norma vigente. A. Tomar decisões. Chegar a conclusões e julgamentos. B. Criar compreensão. C. Inspirar, estimular e impelir pessoas a tomarem as medidas necessárias. D. Escolher pessoas para os cargos existentes na organização. E E. Ajudar as pessoas a melhorarem seus conhecimentos, suas atividades e habilidades. Próximo tópico, coordenar. Efésios 4, do 11 ao 16. Coordenar é manter o organismo em funcionamento homogêneo e integrado em suas diversas atividades, é proporcional ao desenvolvimento de cada órgão, procurando manter o equilíbrio do sistema operacional. Dessa forma, evitar-se-ão atritos, perdas de tempo e complicações indesejáveis. Próximo tópico, avaliar. Lucas 19, do 11 ao 27. Avaliar tem o sentido de regular o trabalho em andamento e o acabado. Suas principais atividades. A. Registrar e relatar o trabalho em andamento e o acabado. B. Avaliar o trabalho em andamento e os resultados obtidos. E C. Regular e aperfeiçoar os métodos e os resultados. O administrador deve ser especialista na arte de trabalhar com as pessoas, pois o seu sucesso só será agradável a Deus quando ajudar outros a fazerem bem o trabalho que lhes foram atribuídos. Encerramos a página 63. Passamos a 64 com recapitulação. Próximo tópico, aula 3, administração na igreja. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, irmãos. Eu preciso só perguntar, tem alguém comigo aí? Tem alguém? Quem está comigo? Benedita. Ô, meu irmão, amém. A irmã tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação a respeito do que foi discorrido até aqui? Professora, acho que essa matéria que eu percebi é nova. Sim. E a gente está sem apostila, na verdade. Não acredito. Meu Deus. Porque eu fui olhar na apostila. Sim. E eu acabei entrando meio corrido, né? Entrei. E qual que é essa matéria? É a administração eclesiástica. Eu vi a irmã Salma essa semana falando que ia ver o número dos alunos. Ela postou sobre o livro, mas nem tinha, eu não me toquei. Sim. Que seria agora já essa aula, já seria... Tá, nós vamos fazer uma pausa agora. Mas eu já vou mandar para a irmã essa apostila, mandar o arquivo da apostila para a irmã poder se situar aí. Tá bom? Por favor. Vou mandar. A irmã também tem a apostila? Pode falar, minha irmã.
Ô, pastor, nós ainda não temos a apostila, a pastora Salma falou que ainda não chegou, acredito que na próxima aula já vai estar conosco. Amém. Mas eu vou passar para vocês duas, já passo o arquivo, tá bom? E aí as irmãs têm... Na verdade, eu vou colocar no grupo mesmo da extensão, e porque aí os outros irmãos também têm acesso até chegar a apostila, tá bom? Tá certo, pastor. Com relação à matéria, alguma dúvida, alguma coisa? Por enquanto, como a Benê falou, né? Hoje eu estou apenas ouvindo, né? Amém. A hora que tiver a apostila e a gente dá, mas Amém. a princípio tudo certo. Tá bom, então. Irmã Benedita, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Nós vamos fazer uma pausa aí de uns 15 minutos, depois a gente retoma. Nesse intervalo eu já mando para vocês a apostila para vocês poderem acompanhar, tá bom? Perfeito. Amém. Paz. Até daqui a pouco. Até. Roberto. Quatro. Extensão. Atibaia. Você olhando à esquerda, tem dois pilarzinhos brancos assim os carros não subir. É essa casa de frente aí. Onde tem os pilarzinhos à esquerda. É subindo quase no meio da rua. Você vai andar a rua, mas no meio mais ou menos da rua é a minha casa. É um muro. Que cor que é esse muro aí? Nem sei. O número 7 é aqueles azulezinhos pequenininhos, azulejo. Tá bom, pastor, eu devo enterrar, eu fiz um intervalo agora, devo encerrar a aula às 5 horas, assim que encerrar eu já vou direto para aí, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, até mais tarde.